Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Agora canta. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. E o quê? E não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Lembra de Pedro? Esse mesmo Pedro? Lembra dele? Pedro, capítulo 14, né? De São Mateus. Mateus, capítulo 14. Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e dizia: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu! Não tenhas medo! Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem! Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo o homem, né? Repreendendo homem fraco na fé, porque duvidastes. Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Querido, querida, a Bíblia, ela é a boca de Deus no Brasil. E o Louvemos 101 diz assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Pedro soltou a mão de Deus por causa da tentação, da perseguição e da tribulação, porque o vento balançou, o mar balançou, o vento soprou. Mas terminou Jesus segurando na mão de Pedro. Quando você não pode segurar, quando eu não posso segurar, Deus ele vem e segura. Então deixa Deus segurar na tua mão nessa tarde. Deixa Deus segurar na tua mão, querido. Deixa Deus segurar na tua mão. Porque a palavra de Deus, a boca de Deus no Brasil, a Bíblia, ela é a doutrina da igreja. Ela é a doutrina do Senhor. A Bíblia, a boca de Deus no Brasil, que é a doutrina da igreja, ela nos ensina o caminho da verdade.
verdade, a palavra de Deus é o livro doutrinal. É o livro doutrinal para o culto. É o livro doutrinal para a saúde. É o livro doutrinal para o trabalho. É o livro doutrinal para a educação. É o livro doutrinal para a segurança. É o livro doutrinal para o velório. Ou seja, a igreja é governada pela Bíblia e a Bíblia, né, e a igreja governa o povo de Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus. Pedro, ele era a testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Porque às vezes, queridos, a casa de Deus, ela está já dominada pelos que não valorizam mais a palavra de Deus. E quando Jesus chegou, a doutrina de Deus, ela já estava dominada por um grupo religioso, já estava dominada pelo homem, que Deus não teve nem lugar, Jesus não teve nem lugar em nenhuma casa em Israel, para a gente ter uma ideia, irmão. Preste atenção que eu quero falar para você, que é forte essa palavra. Em Israel, principalmente na cidade de Belém, onde é a terra de Davi, Jesus é filho de Davi, segundo a descendência. Jesus é filho de Adão, segundo a descendência. Jesus é filho de Abraão na fé. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Mas quando chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Mateus capítulo 2, versículo 6, que o rei de Israel vai nascer em Belém, quando ele chegou, em nenhuma casa em Israel, em nenhuma casa, sem exceção nenhuma, na cidade dele, em Belém, eu estou falando em Belém, não tinha um lugar para nascer o Filho de Deus. Veja como era que estava o coração daquelas pessoas naquela época ali. Como era que estava o coração daquelas pessoas ali, irmão? Elas tinham fechado a porta para Deus. Irmão, como é que está o seu coração para o Senhor, querido? Como é que está o seu coração para o Senhor, querida, nessa tarde? Antes de eu cantar essa palavra, antes de eu cantar aqui essa palavra aqui, essa letra aqui para Deus, esse hino, essa música, porque é uma palavra, é uma letra, eu quero orar a Deus pela tarde e por esse momento. Eu quero pedir a Deus e agradecer a Deus que Ele envie os anjos, porque o filho dele e a filha dele estão voltando do trabalho, outros estão indo, outros estão voltando, para que o Senhor envie os anjos para tirar as pedras de tropeço que o inimigo colocou no caminho para atrapalhar o filho e a filha de Deus. Pai Santo, nesse momento, envia o teu anjo para tirar as pedras, Pai, em nome de Jesus. Mas nesse momento, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, lhe agradeço pelo pôr do sol e pela palavra que foi proclamada. Que para mim e para os meus irmãos, Jesus Cristo Nazareno, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu protetor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu amigo, Ele é o meu irmão, Ele é tudo o que a palavra de Deus diz que Ele é. Ele é tudo o que a Bíblia, a boca de Deus no Brasil diz que Ele é. Porque o nome dEle, aqui no Brasil, é regido pela palavra de Deus, que é a Bíblia. O livro sagrado, o livro santo, que é o livro doutrinal da igreja, que não pode se estar à toa, né? A palavra de Deus não pode se encontrar na estante, mas ela tem que estar guardada no baú, ali, no baú dentro do coração, que eu preciso guardar a palavra de Deus dentro do meu coração, e pegar o livro sagrado de Deus e deixar lá ele no santuário, para não estar levando poeira, porque eu estou zelando da doutrina do Senhor.
você tem a Bíblia, a ovelha tem a Bíblia, porque Deus permitiu que a ovelha tivesse a Bíblia. Mas a Bíblia só é regida pela igreja. Mas hoje você tem o livre acesso de você ter a doutrina do livro em casa. Por permissão de Deus também. Porque o Espírito Santo de Deus só habitava nos profetas. Eu não tinha acesso ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus hoje habita em toda a carne. Por isso que a gente vai cantar assim. Toda a Bíblia é comunicação. Padre José Cândido da Silva. Porque em Joel capítulo 3 está lá escrito. Em Atos capítulo 2 e em Romanos capítulo 10 está escrito que o Espírito de Deus, ele vai habitar agora em toda a carne. Toda a carne agora vai receber o Espírito Santo do Senhor. Por isso a gente vai cantar assim. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profeta para o mundo ser melhor. E o quê? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Ô glória! Vossa lei se fundamenta na palavra dos apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram esta fé. E o quê? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Obrigado, Senhor, por esse pôr do sol. Pai Santo, me dá uma boa noite de sono. Dá aos meus irmãos e às minhas irmãs. Aí você, antes de dormir, você vai ler Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18 e Salmo capítulo 4. Antes de você dormir, leia essa palavra que eu estou dando hoje. E não se esqueça de ler a palavra de profissão de fé de Pedro. Né? Quem é os homens? Né? O que dizem os homens que eu sou? Essa foi a pergunta que o mestre fez. Outro dizia que ele era quem? João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Pedro disse o quê? Tu és o filho do Deus vivo. Diga comigo. Tu és o filho do Deus vivo. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas cristãs de Alagoas, do Brasil e do mundo e de Israel, em nome de Jesus. Amém.